Pessoal, muito boa noite. É um prazer enorme ter vocês aqui mais uma vez. Já estamos aí com quase 60 participantes. Vamos chegar aos 150 novamente, com certeza. O pessoal da comunidade ativa aí, né? Eles estão ainda entrando, o pessoal está chegando do serviço. E hoje, gente, a gente tem várias novidades, tem um tema muito importante. Tem tema novo que a doutora Letícia veio trazer, que ainda não tínhamos abordado aqui, né? Tem a Tamires, que é a nossa farmacêutica, que vai ser a nossa mentora aí durante a nossa mentoria. Então, eu quero desejar desde já uma excelente mentoria. Aproveitem. Vou estar aqui acompanhando tudo pelo chat, porque hoje a gente quer movimentação, né? Então vamos fazer uma coisa bem dinâmica. Abram as suas câmeras. Ao invés de mandar aqui pergunta só pelo chat, pode abrir o microfone, pode, né, levantar a mãozinha que a gente vai estar aí conversando e respondendo as dúvidas durante a nossa mentoria. Boa noite, Tamires. Boa noite, doutora Letícia. Boa noite, Boa Tatá. noite. Boa noite, doutora Letícia. Boa Boa noite a noite, Tamires. todos. Boa noite. Boa noite a É todos que um, estão aqui com a gente. é um prazer estar com vocês hoje nessa noite. Tenho certeza que vai ser muito agradável. A gente vai compartilhar muito conhecimento, discutir, tirar dúvidas. Então, como a Tatá falou, vamos aí interagindo. Podem mandar as dúvidas no chat. A gente vai respondendo. Vai ser um bate-papo mesmo. É uma troca de informações, de vivências aí. A doutora Letícia vai trazer para a gente como que ela lida com essa questão das normas éticas, a venda aí na prática médica dela. Então vai ser muito bacana. A gente ainda está aguardando o pessoal entrar, mas vamos iniciando. Hoje, a nossa Super. comunidade, o objetivo é justamente esse, é a gente estar trazendo cada vez mais conhecimento para compartilhar com os nossos profissionais, vez mais temas que estão em altas, que precisam ser discutidos no nosso dia a dia. A gente também tem Eu aí estou nossa bem agenda. animada. Ai, E isso que a Tamires falou aí, que para o pessoal ligar a câmera e fazer as perguntas e interagir aqui, gosto muito disso. Estou bem animada. Acho que vai ser muito bacana o nosso bate-papo de hoje. Vamos interagir, isso mesmo, importantíssimo. vai sim. Enquanto a gente inicia, tá? Já quero convidar todos os nossos profissionais médicos, parceiros aí, se ainda não se inscreveu nos nossos eventos desse ano. Dia 20 vamos estar em Curitiba, depois temos Salvador, São Paulo. Um spoiler que o Congresso Central Injetáveis está chegando, então fiquem de olho aí nos nossos eventos e não deixem também de entrar em contato com a gente, com o nosso suporte para agendar uma consultoria, estar sempre discutindo aí os lançamentos, todos os nossos produtos que vão levar cada vez mais bem-estar e qualidade de vida para os pacientes. Quer falar alguma coisa, doutora? Tá? Miri, estou Pode, vendo pode muita seguir, carinha nova Tamires. aqui na nossa É, comunidade. Para mim é uma grande alegria, assim, toda vez que a gente entra, né, a cada semana que a gente vê novos profissionais participando da nossa comunidade, é sempre uma grande alegria. Então, para quem ainda não era, né, da comunidade da Central Injetáveis, sejam muito bem-vindos. Sintam-se aí abraçados, porque aqui a gente se reúne para falar de ciência, a gente se reúne, né, para discutir aí sobre o que é melhor para os nossos pacientes, e é uma comunidade muito ativa, né? verdade. Toda Eu terça-feira queria aí. Oi, pode falar, doutora. Eu queria só falar, a Tamires comentou que é um tema novo, né, que estamos trazendo aqui hoje. A gente vai falar sobre vendas e como isso pode ser tratado de forma ética. E estou bem animada de compartilhar isso com vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar da forma como a gente vai trazer esse tema e esse assunto aqui hoje, que é um assunto, um tema muito importante, que a gente deve tratar com seriedade. E que muitas vezes, eu até comentei isso já com a Tamires, às vezes a gente está em cursos, em congressos, em eventos e que tem esses temas e muitas pessoas saem da sala, vão embora. Eu gostaria que hoje todo mundo continuasse aqui com a gente até o final da mentoria e aproveitasse o conteúdo que a gente vai trazer, que a gente preparou com muito carinho, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todo mundo. Certeza. E aqui na comunidade, Letícia, o povo não vai embora não, tá? O povo fica Não até o vai, né? final.
Não. Assim que eu gosto, é isso aí. Nossos mentorandos aí que estão com a gente, eles são fiéis, eles ficam até o final. E por que um tema novo, gente? Porque a gente vai desvendar um pouquinho dos mitos, das normas técnicas. A gente quer trabalho ético, a gente quer trabalho seguro, a gente quer uma medicina baseada sim em evidências. Nós temos apresentado dentro de todos dos nossos encontros conteúdo científico, embasamento científico, uma parte clínica muito bem embasada, né? Resultados, vários médicos já estiveram aqui mostrando casos clínicos. E é claro que quando a gente tem isso tudo muito bem padronizado, quando estamos dentro das normas, quando temos um trabalho validado pelos órgãos que são os limitadores, os fiscalizadores, nós vamos sim trabalhar com vendas. Vendas essas que devem ser seguras e éticas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Eli? Isso Então, mesmo, é sobre isso que a gente vai falar hoje. muito bem-vindos aí, né? Muito bem-vindos a esse mundo que é o mundo dos injetáveis. Um mundo que movimenta a doutora Tamires, a Tamires Lopes, a doutora Letícia, todos vocês que estão aqui, que já fazem terapia injetável ou que estão iniciando e que com certeza vão se apaixonar. Esse mundo que movimenta hoje a saúde, a homeostasia de tantas pessoas, de tantos pacientes, né? A gente quer, gente, desde o início, nós temos batido muito aí nessa tecla. Não estamos aqui para falar de soro de performance, de soro revitalizante, soro da beleza, soro anti-idade. Isso não existe, pessoal. Esse tipo de nomenclatura, esse tipo de post no Instagram, de stories lá no Instagram, Facebook, isso tem feito com que nós sofremos alguns impactos. Por quê? Nós somos do time que trabalhamos dentro da ética, dentro das normas. Nós fazemos baseado numa anamnese, nós fazemos baseado em uma prescrição individualizada, e esse tipo de consideração, esse tipo de pronunciamento acaba nos afetando, né? Então a gente quer que a gente tenha muito cuidado com os posts no Instagram, né? Emagrecer com saúde, cuidado com os nomes aí que a gente vai comentar no Instagram, para que nós não sejamos julgados, né? As pessoas têm muita dificuldade de separar o joio do trigo. Eu tenho comentado muito sobre isso, e é importante que nós sejamos e estejamos sempre muito aí alinhadinhos. A gente não quer fila de paciente para fazer soro. A gente quer fila de paciente para receber o atendimento de excelência que a doutora Letícia Fontes propõe para os seus pacientes. Não são todos os pacientes que vão precisar de soroterapia. Não são todos os pacientes que vão precisar de terapia nutricional injetável, que também é um termo que nós vamos ter que reaprender a falar. Não são todos os pacientes que vão precisar de implantes, não são todos os pacientes que vão precisar de Ozempic e assim por diante. Individualidade é aquilo que a gente tem que defender, né? É aquilo que nós temos que propor aí para os nossos pacientes. Então, o termo soroterapia, ele é um termo que caiu no preconceito, né? Por isso que hoje, cada vez mais, nós como comunicadores aí das terapias nutricionais injetáveis, nós vamos passar sempre a falar terapias nutricionais injetáveis, que é o termo adequado aí no segmento médico, que é o termo inclusive aceito tanto pelo CRM quanto pelo Código de Conduta Ética Médica. Então vamos tomar esse cuidado aí.
Dentro da resolução, né, dentro dos preceitos aí do CFM, do Conselho Federal aí de Medicina, a prática de terapias nutricionais injetáveis, pessoal, ela é regulamentada, tá? A gente dá aí como reposição medicamentosa comprovada as deficiências, né, tanto das vitaminas, dos minerais, dos ácidos graxos. Então, a gente precisa ter nexo causal entre a reposição, né? E a terapia nutricional injetável. Então, vocês têm sim uma validação de realizar esse tipo de conduta. E quando a gente vai no Código de Ética Ética, a gente precisa de estar muito atento para não termos exageros, para não indicar atos desnecessários, né? Mas quando a gente vai também no Código de Ética, é definido o quê? Que as terapias injetáveis são para pacientes com síndromes desabsortivas. Então, vamos lá nas síndromes desabsortivas. Trato gastrointestinal não funcionante, pacientes com disbiose, doença de Crohn, pacientes bariátricos, obesidade, inflamação crônica, todos esses pacientes acabam por ter, né, o que a gente chama aí de deficiência absortiva. Quando a gente pega, por exemplo, aqui esse trabalho, que é um trabalho voltado aí para uma revisão de todas as práticas das cirurgias bariátricas, né? A gente tem aí as taxas de deficiência. Por quê? Porque essas cirurgias vão lá no jejum, no duodeno, no ilho, no intestino e fazem com que essas regiões sejam reduzidas, cortadas ou prejudicadas. Fazendo com que, por exemplo, a gente tenha redução de ácido clorídrico, a gente tenha redução de fator intrínseco. Fator intrínseco liga com B12, por isso que o paciente bariátrico tem dificuldade de B12, né? O ácido clorídrico associa-se ao ferro, por isso que o paciente vai ter ali debilitação do ferro. E todas essas deficiências aí vão acontecer em graus maiores ou menores, a depender do procedimento. Então, a gente tem que estar sempre muito alinhado com isso. E eu falei também sobre outros tipos, né, de deficiências absortivas. Nós temos pacientes com dietas ruins, dietas ocidentais, em uso de antibióticos, com infecções crônicas, uso de açúcar e resistência insulínico, estresse crônico, menopausa, toxinas, alimentos alergênicos, né, alergias alimentares, todas essas situações levam os pacientes a desenvolverem ou terem um potencial alto de desenvolvimento de síndrome de leaky gut, que ela vem posterior, geralmente, a uma disbiose intestinal. Então, aquelas células ali da mucosa intestinal que eram juntinhas, né, aquele epitélio intestinal, ele passa a se tornar muito permeável e aí tudo de ruim começa a entrar, aumentando em grande número, né? As questões de sistema nervoso central, as inflamações crônicas, as doenças autoimunes e principalmente a absorção de nutrientes. E quando a gente pega esses pacientes, nós temos, claro, muitos testes que podem ser feitos, né? Testes genéticos que podem ser feitos aí, que evidenciam e que provam o potencial de desbiose desse paciente, mas a gente consegue identificar por alguns aspectos clínicos. A litose, dor de estômago, náusea, muita fadiga, dificuldade de urinar, coceira vaginal, muco nas fezes, ansiedade, depressão, tudo isso demonstra que ele tem um intestino muito permeável, demonstra que ele tem uma grande possibilidade de disbiose. Então, esse é um paciente que, se você ficar submetendo a terapias orais, ele não vai estar absorvendo aquilo que a gente precisa. E, com certeza, ele não vai ter os resultados, né, que nós esperamos, que são importantes. A medicina ela é baseada em respostas, a medicina ela é baseada em prova social. É a partir de provas sociais validadas que o seu paciente retorna para o seu consultório.
que ele indica você para o pai dele, para a mãe dele, para o irmão, né? Então, é baseado nisso que a gente conversou inicialmente, que a gente tem que se apegar e não levar em considerações esse tipo de nota que estão sendo levadas em evidências, né? A Globo, por exemplo, aí nos últimos 15 dias, teve no Fantástico, teve em outros dois programas que eu não me recordo o nome, falando somente os pontos negativos. Nós não somos esse grupo de profissional que faz soro a todo momento, em qualquer pessoa, sem anamnese correta, sem plano individualizado, que o paciente leva o soro para casa, que o paciente sai tomando o soro dentro do carro. Nós não estamos nesse pacote. Nós estamos aqui numa terça-feira, às 8h20 da noite, para aprender, para falar de ciência e para embasar tudo o que nós estamos, né, tratando aqui. Então, você que está aqui pela primeira vez, não deixe de participar de todos os encontros, porque a gente traz muita ciência para esses encontros, né? Ontem a Letícia, por exemplo, fez no nosso Instagram uma live com a Débora, que é nossa farmacêutica, mostrando artigos, né, sobre embasando lá o uso da vitamina D. Então, nós temos muita ciência envolvida, sim, né? Para que a gente possa fazer isso, nós temos que ter um KNAI ajustado, né? Você passa a ter lá no seu KNAI, do seu CNPJ, apenas o KNAI, a atividade de consulta, e você passa a ter outros KNAIs que são regulamentadores das práticas de injetáveis aqui no Brasil. No Brasil, a gente não tem um KNAI específico de terapia nutricional injetável, porque ele se enquadra em procedimentos. Eu vou já já, assim que a lei começar a falar, colocar quais são os principais KNAIs. Uma vez que a sua empresa se adequou ao KNAI adequado, quando você for fazer o seu alvará sanitário, você precisa comentar, né, regulamentar com a Visa local que você incluiu nas suas atividades procedimentos injetáveis, né? Terapias nutricionais injetáveis. Quando eles forem à sua clínica, eles vão te pedir alguns documentos desse novo é, ambiente. Documentos esses: procedimento operacional padrão, plano de gerenciamento de resíduos, memorial descritivo, né? E nós conseguimos ajudar vocês nessa produção desses documentos. E quanto aos equipamentos de primeiros socorros? Normalmente, a Visa local não exige em primeira instância o, o carrinho de parada completo, mas o CRM, ele exige. Então, se você receber uma fiscalização do Conselho de Medicina, eles vão te fazer um auto de inspeção para solicitar a compra, né, desse material. A Visa, ela aceita que você tenha um contrato ali com alguma empresa local que faça, né, os primeiros socorros em caso de necessidade. O que é necessário não somente com a prática de terapia injetável, mas em todo o contexto, né? É muito viável que vocês tenham isso sim, né, aí na clínica. Então, uma vez que está tudo dentro dos padrões éticos, que estamos regulamentados, né, que temos aí a Visa, o alvará sanitário, todos os documentos, você precisa sim saber vender o tratamento. Somos todos vendedores, porque vendemos conhecimento, vendemos ciência. E precisamos sim saber entrar ali nos pontos mais concretos, de demonstrar o valor que essa terapia vai fazer aí no seu paciente. Letícia, fica à vontade. A joia. Gente, eu vou começar aqui agora a compartilhar com vocês um pouco da experiência, né, que eu adquiri aí ao longo dos anos, trabalhando com as terapias nutricionais injetáveis e, claro, vendendo esse tratamento para os pacientes, porque não tem como a gente realizar esse tratamento sem o paciente adquirir o tratamento, né? Faz parte de todo o processo. E quando a gente começa, nós médicos, colegas profissionais de saúde, quando a gente começa a estudar, a se formar, a preparar todo o nosso conhecimento técnico, a gente não tem esse tipo de conhecimento na faculdade, essa formação,
muitas vezes a gente nem pensa nisso, nem pensa que isso é importante, que é necessário. Então, eu queria colocar aqui qual que é o nosso papel, qual que é o papel do médico, qual que é o nosso papel perante o nosso paciente. Nós podemos tomar a decisão pelo paciente de fazer um tratamento, seja esse tratamento um tratamento injetável ou qualquer outro tipo de tratamento. Eu gostaria que vocês interagissem nesse momento. Quem quiser ligar a câmera, o áudio, mandar aqui no chat. Vocês acham que a gente pode tomar a decisão pelo paciente? Alguém quer colocar aqui pra gente? Alguém quer ligar aí o áudio, comentar? Bom, já que ninguém respondeu, então eu vou continuar aqui, mas eu gostaria muito que vocês interagissem, é muito importante isso, tá? Tomar decisão pelo paciente. Nós nunca vamos tomar a decisão, é sempre o paciente que vai aceitar ou não o tratamento proposto, né? Então, o nosso papel, qual é o nosso papel? É propor um tratamento, comunicar para o paciente qual o problema que ele tem, qual a solução que a gente enxerga para ajudar ele naquele problema e influenciar a decisão do paciente. Então, quando a gente está, por exemplo, num atendimento e o paciente chega com uma queixa e a gente passa para ele uma receita, independente se é um tratamento manipulado, se é um tratamento injetável, se é algo que ele vai comprar numa farmácia, eu estou vendendo para ele um tratamento que ele precisa fazer. Se ele sai do meu consultório, rasga a receita que eu dei e joga fora, ele não comprou a minha ideia. Eu não consegui influenciar ele naquela tomada de decisão. Se eu passo para o meu paciente uma orientação nutricional e ele chega em casa e não melhora os hábitos alimentares dele, não implementa aquilo, eu não fui capaz de influenciar o meu paciente a tomar uma decisão de mudança. Então, esse é o nosso principal papel. Se você quiser passar, Tamires, pode passar. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Esse é o nosso principal papel enquanto médico, enquanto profissional de saúde, que é influenciar o nosso paciente na tomada de decisão. E tudo isso faz parte do processo de vendas, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta. E é algo que nós já fazemos muitas vezes quando a gente faz uma boa anamnese, quando a gente consegue se conectar numa relação médico-paciente, criar ali um vínculo, a gente consegue que essa pessoa seja influenciada a tomar a decisão que a gente está propondo para ela. Qual o nosso superpoder, então? Eu coloquei entre aspas, porque não é superpoder, nós não somos superpoderosos, né? Não somos super-heróis, mas nós temos um papel, uma responsabilidade muito grande, querendo ou não, as pessoas que não são profissionais de saúde, ou seja, os nossos pacientes, as pessoas leigas que não têm conhecimento científico na área da saúde, elas depositam muita confiança na gente, no conhecimento que a gente tem. Então, é aí que está o nosso superpoder, em comunicar o conhecimento, em levar conhecimento para o paciente, conhecimento que vai transformar, que vai impactar a vida dele, que vai convencer ele a tomar uma decisão, a fazer algo diferente. E a nossa comunicação, ela precisa ser ética e pautada na ciência. Por que eu digo isso? Porque se a nossa comunicação ela não está pautada na ciência, ela não vai, de fato, convencer o paciente. Ela vai ser uma comunicação vazia, uma comunicação fake, uma comunicação milagrosa, que não é o que nós, profissionais de saúde éticos, devemos trabalhar. Então, é comum, às vezes, um paciente chegar querendo uma solução milagrosa, às vezes ele deposita na terapia nutricional injetável a solução de todos os problemas dele, a resolução de tudo. E a terapia nutricional injetável, ela tem um potencial excelente, que a gente vê aqui sempre que a gente estuda. Inclusive, a Tamires falou ontem, eu estava na live falando dos benefícios da reposição injetável de vitamina D, de vitamina B12, mas é a solução de todos os problemas? É milagroso? Não, não é milagroso, mas é sim uma opção para o meu paciente que pode entregar muito resultado para o meu paciente. E é o que nós queremos, né? Então, por isso, quanto mais pé no chão a gente é na hora de propor para o paciente o tratamento, de comunicar os benefícios, os efeitos esperados, mas deixando claro
que não é algo milagroso, que a cura não está garantida. Quantas vezes eu já atendi paciente que fala assim: você é minha única esperança, desculpa, minha última esperança, doutora, você é minha última esperança. Ah, eu vim aqui porque eu estou buscando um milagre. Às vezes os pacientes falam isso, e é nesse momento que a gente tem que colocar o pezinho do paciente no chão, alinhar as expectativas, explicar o que nós podemos esperar de benefícios, mas sempre deixar claro que não é milagroso, que não tem resultado garantido, que depende do organismo do paciente, do metabolismo dele, de outros cuidados que ele vai precisar de fazer, de melhoras de hábitos na rotina. Então, é sempre um conjunto de fatores que vai contribuir para o excelente resultado do nosso paciente. Por isso, nunca a gente pode abrir mão da nossa comunicação, de ser uma comunicação séria, sempre deixando bem claro que é um tratamento, assim como diversos outros, a Tamires citou aqui, Ozempic, implante hormonal, cirurgia. Um cirurgião também não pode garantir um resultado para o paciente. Uma cirurgia não é milagrosa. A terapia nutricional também não. Ela é uma das formas que nós temos, uma forma extremamente eficaz, segura, quando bem executada, quando bem indicada, mas que não é milagrosa. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês 5 aprendizados que vão ajudar todos vocês que querem entregar resultados para os seus pacientes de forma ética, e para isso nós precisamos vender. O que eu queria contar aqui para vocês um pouco da experiência, né, quando eu, antes de conhecer as terapias nutricionais injetáveis, a medicina integrativa, essa abordagem, eu fazia cirurgia cardíaca na Beneficência Portuguesa, era a minha formação, e eu sei que muitos de nós, quando a gente começa a nossa formação profissional, eu quando comecei a medicina, eu tinha um sonho de transformar a vida dos meus pacientes, de entregar resultado para eles, de mudar a saúde deles, e eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui tem esse sonho também. E é por isso que a gente se encanta tanto pelas terapias nutricionais injetáveis, que a gente vê na nossa prática clínica resultado, mudança, melhora, mais adesão do paciente no tratamento. E aí, quando eu estava fazendo a minha residência de cirurgia cardíaca aqui em São Paulo, eu me frustrei muito por não conseguir encontrar isso, esse Aurora, meu sobe aqui, sonho. vem. Vem, Aurora. Oi? Oi? Ah, não, achei que alguém tinha falado comigo. Alguém Então, abriu, é. tá bem. Então, esse meu sonho de transformar a saúde dos pacientes e de realmente entregar resultado, eu não estava encontrando ali. Muitas vezes o paciente tinha problema, tinha queixa, eu tinha que falar: o seu diagnóstico é esse, mas não tem muito o que fazer. E eu sei que é isso que encanta muita gente que está estudando a terapia nutricional injetável, que está implementando, colocando ela em prática. Depois eu fui estudar nutrologia, fiz essa especialização até mesmo da Beneficência Portuguesa, fiz na Abram, fui fazendo outros cursos, né? E aí a gente vai tendo todo esse conhecimento técnico, mas chega um momento que a gente fala: e agora? Eu estudei, eu sei como resolver o problema de muitas pessoas, mas e se não tem paciente na minha frente? E se o paciente, eu falo para ele sobre os benefícios, mas ele não compra o tratamento? E aí? De nada adianta. Então, pode passar o próximo slide, por favor? Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns aprendizados e vocês vão ver que lá no fundo não é tanta novidade assim o que a Letícia vai falar aqui. E quem hoje exerce uma prática clínica de qualidade, um atendimento de excelência, que faz uma boa anamnese, que tem uma boa conexão com o paciente, uma boa relação, consegue fazer sim um excelente processo de vendas e conseguir vender. Então, o primeiro aprendizado é: a gente compra de quem a gente se conecta. E eu vou usar o exemplo aqui para vocês da Central Injetáveis. Olha essa comunidade, que comunidade maravilhosa, comunidade incrível. Então, estamos aqui com 110 pessoas assistindo e participando dessa aula. Por quê? A Central Injetáveis vende. Eles vendem os nutrientes, as vitaminas, os minerais, os antioxidantes, os aminoácidos. Eles vendem. E nós queremos comprar, não queremos? Mas por que a gente quer comprar da Central? Porque a gente se conecta com a forma como eles explicam, como eles treinam as pessoas,
como eles ajudam os mentorados, como eles ajudam os profissionais de saúde. Então, se a gente se conecta com a central, com a proposta que eles têm de levar conhecimento, de levar saúde para as pessoas, de ter um produto de excelente qualidade, a gente compra da central. Da mesma forma acontece com o nosso paciente, com o nosso cliente. Então, se a gente não conseguir criar uma conexão na consulta, na abordagem, com a nossa equipe, a pessoa que trabalha fazendo o atendimento do seu paciente, que vai fazer o agendamento do seu paciente, se ali não acontece uma conexão, um vínculo, é muito provável que essa pessoa não compre de você, mas ela com certeza vai comprar de uma outra clínica, de um outro médico, de um outro profissional, porque ela está sedenta disso. Vou dar um exemplo aqui de algo que aconteceu recente. Eu atendi recentemente uma paciente mulher acima de 40 anos, que ela já tinha passado em dois colegas nutrólogos e ela queria, era uma opção, uma escolha dela, de fazer a reposição dos nutrientes de forma injetável, porque ela não consegue aderir ao tratamento oral. E isso também acaba sendo uma indicação, porque se o seu paciente ele precisa repor os nutrientes e ele não adere à via oral, ele esquece de tomar, ele não toma, ele continua com a deficiência. E uma vez que ele tem essa deficiência, ele tem a indicação e a necessidade de repor. E ela foi em 3 nutrólogos que não faziam as terapias nutricionais injetáveis. E aí ela buscou aquilo que ela estava, até ela se conectar com o profissional, e ela se conectou lá na Quantum, lá na clínica, decidiu iniciar o tratamento dela lá, porque ela conseguiu se conectar com o que ela estava buscando. Então, essa conexão, esse vínculo que a gente vai criando na conversa com o nosso paciente, na consulta, na nossa comunicação, vai facilitar a gente vender de forma ética. Eu não vou precisar ficar insistindo para o meu paciente comprar. Eu vou fazer, criando essa conexão, e essa conexão vai ajudar ele a querer comprar, a tomar a decisão. Pode passar o próximo, por favor? Exatamente, viu, doutora Letícia? Outro ponto, assim, muito importante que entra nessa questão é você ouvir o seu paciente. Às vezes, o paciente está com uma dúvida ali, tentando nas entrelinhas perguntar, mas ainda não conseguiu. Então, assim, é sobre você ouvir o que que ele está querendo dizer, para ele sair dali Exatamente. confiando no tratamento, confiando naquilo que você está querendo oferecer para ele. Exatamente, perfeito, Tamires, ótima, esse ótimo comentário e complemento aí. Se alguém, a gente quiser aproveitar, ligar a câmera, ligar o áudio, fazer alguma pergunta, mandar aqui no chat, um comentário também, ó, colocaram aqui spin selling, exatamente. Então aí a gente já entra no segundo aprendizado que eu vou trazer aqui para vocês, e tem relação com o que a Tamires acabou de falar, que é ouvir. A gente precisa ouvir muito mais do que falar. E por isso a anamnese, por isso que eu falei que nós já fazemos, a gente já sabe fazer isso. E acaba sendo natural o processo de vendas. A gente sabe ouvir, pelo menos deveria, né? Nós, profissionais de saúde, nós precisamos ouvir mais do que falar. Vai chegar o nosso momento de falar. Mas no início, eu preciso deixar o meu paciente falar, né? Quando a gente vai estudar mais sobre comunicação, a gente vê que se eu deixo o paciente falar abertamente por 2 minutos sem interromper, isso é muito difícil. Muitas vezes a gente tem vontade de interromper o paciente quando ele começa a falar. Mas se eu deixo ele falar livremente por 2 minutos, eu já crio uma conexão muito grande com ele comigo, e ele me dá informações que às vezes, se eu começo a interromper, ele não me daria. Mas eu também consigo identificar novas oportunidades de vendas fazendo boas perguntas. E aí, de novo, volta para o ouvir, né? Sempre que eu faço perguntas, eu consigo identificar mais problemas do meu paciente. Então, eu consigo enxergar mais soluções, mais pontos e aspectos da saúde dele, das queixas dele, que eu consigo ajudar, que eu consigo atuar. E dessa forma, eu consigo propor para ele tratamentos adequados, personalizados, individualizados, que vão ajudar. Então, fazer boas perguntas é fundamental, é essencial para a gente conseguir vender de forma ética e de forma eficaz. Pode passar para o próximo aí. E aí, no terceiro aprendizado, a gente de novo reforça essa questão do ouvir bem. Eu preciso entender o meu paciente
para conseguir atender ele da melhor forma. Muitas vezes a gente quer colocar na frente o nosso conhecimento profissional, que a gente tem muito conhecimento. Eu não consigo nem, se eu quiser explicar para o meu paciente, eu preciso usar linguagens simples que vão facilitar o entendimento dele, então eu não consigo colocar muitas vezes nenhum por cento do conhecimento intelectual e técnico que eu tenho na minha explicação. Só que se eu não for capaz de entender a pessoa que está na minha frente, que tipo de pessoa ela é, que tipo de comunicação ela entende, que tipo de perfil ela é na hora de tomar uma decisão, É. eu não vou conseguir atendê-la da forma adequada. Alguém quer E comentar aí, falar alguma uma coisa? coisa que eu comento, Letícia, é que nem todos os pacientes também têm o perfil para fazer isso, nem todos estão prontos, né? Perfeito. A Poliana está comentando Exato. aqui que ela não conseguiu vender porque a paciente queria que ela convencesse ela de que o tratamento era melhor do que a medicação do TDAH que ela toma, Aí não. Aí não. né? E é exato, e assim, tem pacientes que ou não vão ter também o perfil para ser seu paciente e tá tudo certo, porque é o que eu disse, precisa ter uma conexão. Então, essa conexão ela precisa existir, né? E muitas vezes a gente vai dar o nosso melhor e essa conexão não vai acontecer por conta do outro. Aquela Sim, pessoa, aquele paciente, ele não tem o perfil naquele momento para o que você tem a oferecer para ele de tratamento, e tá tudo certo. é. E tem Inclusive, também a gente. aqueles Sim, pode e tem continuar, também desculpa. aqueles que vão querer exatamente, que vão querer uma garantia de resposta, uma garantia, um tratamento. Agora, eu quero que você me garanta que eu vou fazer esse tratamento e eu posso parar de tomar o medicamento do TDAH. Não, gente, eu não vou te garantir. Então, se é isso que você quer, não é aqui o seu lugar. Alinhar a expectativa, gente, eu acho que é um Exato. ponto importantíssimo do tratamento, e não É, são todos os mesmos pacientes, e inclusive a gente tem que aprender a demitir para paciente, né? aprender a Tem aquele demitir isso aí. paciente que é muito problemático, que ele vai Exato. pedir dinheiro de volta, então não tenta vender nada a todo custo, porque realmente não vale a pena. Criar Exato. conexão é extremamente importante, né? Então, falando em conexão, antes da Letícia passar para o quarto aprendizado, eu quero que a gente crie uma conexão assim. De agora, do dia de hoje, entre Central Injetáveis, doutora Letícia, Tamires, com vocês, tá? A gente vai sortear no final dessa live de hoje uma consultoria com o Kevin, que é diretor da Sport Health, para ele ajudar vocês no planejamento da clínica, para fazer a legalização da clínica. Para você participar desse sorteio, o que que você tem que fazer? Durante a live, tira alguma foto e marca doutora Tamires Marques, Central Injetáveis Brasil e doutora Letícia Fontes, tá? Para que a gente possa compartilhar aí, mostrar para mais pessoas que nós estamos estudando às 20h42 de uma terça-feira, É isso né? aí. E que a gente está se preparando para fazer o melhor aí para os nossos pacientes. Então, doutora Letícia Exato. Fontes é o Instagram da Letícia, doutora Tamires Marques e Central Injetáveis Brasil, tá bem? Vamos lá então, vamos Isso seguir. aí, muito bom. E aí, gente, essa questão de entender, ela está muito atrelada a isso. Eu preciso entender quem é o paciente que está na minha frente, qual é o perfil e se ele está pronto. Se não está pronto, eu também não vou propor para ele um tratamento, uma terapia nutricional injetável. E tá tudo bem. Então, para eu conseguir atender da melhor forma, vender de forma ética e eficaz, eu preciso entender. Não, me dá mais E aí, água. quando eu entendo, eu consigo atender da melhor forma. E aí pode passar para o próximo, Tamires. Aí, aí. Gente, ó, se tiverem dúvidas, também pode perguntar aqui, tá? Se alguém quiser comentar. E aí, o quarto aprendizado é a hora da gente mostrar, é a hora que a gente vai falar. A gente ouviu muito, fizemos muitas perguntas, analisamos o perfil do paciente. Muitas perguntas que a gente faz é para entender o perfil daquela pessoa. Pergunta se ela já fez tratamento em outro lugar, que outro tipo de tratamento ela já fez, se foi bom, se foi ruim, para ver se ela fala mal do lugar, se ela fala mal do profissional. Isso tudo é entender o perfil de pessoa
para identificar se ela tem um perfil para se tornar um paciente da terapia nutricional injetável. E aí chega então o momento que é a hora do nosso show, é a hora da gente mostrar que nós somos autoridade no assunto, que a gente vai explicar a terapia nutricional, os benefícios, a segurança, a indicação para aquele paciente, por que que a gente está indicando para o caso dele, explicar o embasamento científico que tem por trás de tudo isso. E aí a gente ativa o gatilho de segurança, porque quem é autoridade, a Tamires que está Meu amor, aqui, me ela traz é aí uma escovinha autoridade. de Eu tenho dente daquela certeza dali que para eu começar ninguém. a limpar esse fone de ouvido. Eu acho que tem alguém com o áudio ligado Bem, aí, já né? fechei aqui, pode. Tá bom. A Tamires, ela é uma autoridade. Quantas vezes a gente não para ouvir a Tamires, o que ela vai explicar, a aula que ela vai dar, o conhecimento que ela vai transmitir, porque ela é uma autoridade no que ela faz. Então, a autoridade, ela transmite para gente um gatilho de segurança. Então, sempre que eu escuto a Tamires falando, eu me sinto segura de executar aquele conhecimento que ela transmitiu. Ela transmite segurança. Então, e quando a gente passa segurança, a tendência é que o paciente compre da gente. E aí a gente consegue vender de forma ética, de forma eficaz, porque ele se sentiu seguro, ele não tem dúvidas, ele vai se sentir seguro durante o tratamento, ele vai falar bem do tratamento, falar bem da clínica, ele vai indicar para pessoas que ele conhece, para a família, para os amigos do trabalho. E aí, dessa forma, a gente expande ainda mais nosso processo de vendas ética e de forma eficiente, de forma eficaz. E pode passar o próximo. E aí, o quinto aprendizado é que essa palavra vendas, né, vendedor, é uma palavra que todo mundo, as pessoas costumam correr, as pessoas têm preconceito, igual a Tamires falou que soroterapia está virando um termo de preconceito, vendedor sempre foi. Imagina que se eu falar assim, o meu filho vai entrar numa faculdade para ser vendedor, as pessoas vão olhar assim e falar, você tá maluco? Você vai colocar seu filho para fazer faculdade para ser vendedor? As pessoas não têm orgulho disso. Só que vendedor, ela é algo que deveria fazer parte de todas as profissões, de todas as formações, porque é algo natural. É assim que as coisas, que o mundo gira e que a gente consegue ajudar mais pessoas. Se o nosso objetivo é ajudar cada vez mais pessoas e pacientes, precisa ser através de um processo de venda. E é comum as pessoas não gostarem de vendedor, mas elas respeitam um especialista. E a nossa profissão, nós profissionais da saúde, nós trazemos isso dentro da gente, que é o servir. Essa é a nossa missão. A gente quer servir pessoas através de cuidar da saúde delas, de transformar a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida, de promover mais saúde. Só que para isso, como nós trabalhamos de forma particular, eu não tenho ninguém que banca, que sustenta, que incentiva os materiais, os insumos, os injetáveis. Então, para eu conseguir comprar injetáveis na central, comprar materiais para eu aplicar no meu paciente, eu preciso vender para ele o tratamento. E nada mais justo. É uma troca de serviços. O nosso paciente, ele está o tempo todo comprando no shopping, comprando no salão, fazendo cabelo, fazendo unha. Então é justo, porque nós estamos prestando um serviço de excelência, de qualidade, que ele invista. Então, quando eu estou servindo o meu paciente, quando eu transmito para ele confiança, conhecimento, autoridade, segurança, conexão, eu ajudo ele a comprar. Eu ajudo ele a tomar a decisão. A tomada de decisão é sempre do paciente, nunca é nossa. Mas eu ajudo ele em todos esses aspectos, em todos esses aprendizados que a gente falou aqui, e ele vai respeitar porque nós somos especialistas no que a gente está fazendo, no que a gente está falando e no que a gente está propondo para ele. E aí ficou um bônus, né? Não é o sexto aprendizado, mas é um bônus que eu estou trazendo aqui para vocês, que é o maior desafio que nós temos é criar valor antes de comunicar o preço. É muito comum as pessoas quererem saber quanto é a consulta, quanto é o tratamento, né? E claro, às vezes na tomada de decisão, o valor, o investimento, ele vai influenciar na tomada de decisão do paciente. Então é por isso que eu preciso criar muito valor
antes de falar o preço. Então, falar o preço, o investimento, eu nunca uso a palavra custo. Às vezes o paciente pergunta: qual é o custo, doutora? Quanto custa? Eu falo o investimento no seu tratamento, o valor do seu tratamento, porque a palavra ela também transmite. E se eu consigo fazer o paciente enxergar como um investimento, de que forma que ele vai enxergar que é um investimento? Quando ele consegue enxergar tudo aquilo que pode ser melhorado, eu não afirmei que vai ser melhorado. O tratamento ele auxilia em vários aspectos do que a Tamires falou aqui: inflamação, dores, fadiga, cansaço, processo de emagrecimento. Ele auxilia. Ele não faz tudo sozinho, ele não é milagroso. Mas eu vou mostrar para o meu paciente que o que eu estou propondo para ele é algo que vai auxiliar muito no que ele busca melhorar. Que ele pode ter um resultado muito melhor, muito mais rápido do que o resultado que ele teve até aquele momento. E aí, quando eu crio todo esse valor, e ele consegue enxergar a possibilidade de melhorar da dor que ele está trazendo, porque se os pacientes chegam até a gente, eles têm uma dor. Mesmo aquele que vem buscando prevenção, ele tem uma dor, que é a dor de envelhecer saudável, de não envelhecer limitado, de envelhecer com qualidade de vida, ele tem essa dor. Então, quando eu enxergo essa dor, ajudo o meu paciente a enxergar e também a enxergar que a solução que eu estou propondo para ele é o que ele busca, aí ele vê o valor do atendimento, ele vê o valor do conhecimento agregado, da segurança que ele tem naquele lugar. Aí sim é o momento de comunicar o preço. Com Alguém quer falar certeza. alguma coisa? A doutora, deixa eu voltar aqui. Doutora Alessandra Alguém fez falou alguma para mim, pergunta? né? A doutora Alessandra colocou uma frase que para mim assim conecta muito com o que você falou aí. Uma consulta impecável gera valor ao serviço e no final o paciente não olha o preço. Fato. Fato, né? Não tem como. O que a gente tem Exatamente. que vender a todo tempo, que foi lá o exemplo que você deu sobre a central injetáveis, é que a gente não fala de preço. Quando você entra em contato com a central injetáveis, a gente não fala de preço, de portfólio. Ninguém chega e pede portfólio e recebe portfólio. A gente fala, doutor, eu vou te passar assim o portfólio, mas me conta um pouquinho de você, porque eu posso te ajudar mais. Porque você tem que Exato. entender, é um profissional que faz só intramuscular? É um profissional que faz endovenoso? É um profissional que subloca a sala? Né? Porque o João está aqui comentando o seguinte, quem subloca cowork pode fazer? Depende. Né? Se o cowork for só de KNAI, de alvará sanitário, De não saúde, pode. Né? De consulta, não pode, mas a gente não pode. tem, né, cowork que já tem aí as De autorizações. Então, procedimentos, né? isso, exatamente. Então vai depender muito disso, né? E assim, eu acho, Lei, que tudo isso que a gente tá conversando se conecta muito com o convite que você vai fazer aí, que é o convite provavelmente da sua mentoria, né? Que assim, para a Sim, gente é é muito gratificante a gente poder participar, porque você ensina muito bem sobre isso. Eu participo, né? Sou mentora lá também, dou uma aula lá com vocês, e junto dos bons que a gente fica melhor. Não é assim? Mineiro fala muito isso. Eu sou mineira de Patinga, gente, do Pois mesmo é, lugar da Tamires, da Central, pois sou é mineira de aí. Patinga também. Conta um pouquinho Mas aí é da isso, mentoria, que é legal. perfeito. O convite especial que eu tenho aqui para vocês é da nossa quarta turma de imersão, que vai ser, estou enviando no chat também, tá aqui no QR Code. A nossa quarta turma de imersão, que vai ser no dia 18 de maio, aqui em São Paulo, presencialmente. A gente abre as portas da nossa clínica da Quantum Life aqui para mostrar os processos que nós temos, falar sobre vendas, falar sobre marketing de forma correta, de forma ética, processo de vendas, treinamentos para a equipe, processos também da parte operacional, da equipe de enfermagem, da equipe clínica. Então, é uma mentoria, uma imersão, a gente chama de imersão, né? Porque a gente abre as portas para vocês conhecerem de perto e também a gente compartilha os nossos segredos que ajudam as clínicas, não só a nossa clínica, mas a clínica dos nossos licenciados. Nós temos duas clínicas licenciadas hoje da nossa metodologia, uma em Brasília e uma em Curitiba, e todos os nossos
mentorados, licenciados, eles vendem acima de R$ 100.000 por mês, fazendo, né, da forma correta, seguindo os processos, tudo aquilo que a gente compartilha nessa mentoria. Então, tá aqui esse convite super especial. Eu deixei também o link da nossa comunidade. A comunidade é uma comunidade que vocês podem entrar, que a gente também posta conteúdos, né, sobre gestão de clínicas. Então, fica aqui também o link para vocês. E esse convite super especial para a nossa turma do dia 18 de maio, aqui em São Paulo. Legal demais. Lê, a gente ainda tem algumas perguntas aqui. Vamos lá, Pode mandar. gente. Me perguntaram assim: algumas clínicas têm enviado os injetáveis intramusculares para consulta online. Isso é possível? Gente, isso não é regulamentado, tá? Vocês têm um alvará sanitário que permite a venda de procedimentos dentro das suas clínicas. Quem tem alvará sanitário para vender produto, para vender ampola via correios, é a Central Injetáveis. Então, isso é irregular. Tem muita gente que faz, mas orientando aí é irregular. Doutora Alessandra, estou vendo que você tem aí bastante know-how no que a gente está falando. Fique à vontade, abre o seu áudio, abre o seu vídeo aí, conversa um pouquinho com a gente, vai ser legal, hein? É, Perguntaram aqui também se o ideal é o médico dar o preço ou treinar um funcionário para esse fim. Eu vou dar a minha opinião e depois Lei também fala como que você faz. Eu acho, doutora, que na verdade esse quesito não tem certo e não tem errado. Concordo. Se você é um médico que tem domínio daquilo, né, que está falando ali e tem facilidade de vender, né? Eu tenho alguns parceiros que têm facilidade de vender, que vão e explicam ali com muita naturalidade o tratamento e que já fala do preço e que já leva para o fechamento. Tá ok. Do mesmo jeito que eu tenho pessoas que não se sentem confortável, né? E que precisam que outra pessoa faça a apresentação do plano terapêutico. Eu considero importante que nós tenhamos um momento comercial, sim, seja ele que tenha sido apresentado pelo médico ou por esse vendedor, que é o momento do fechamento, da assinatura de contrato, do termo de consentimento e da máquina de cartão. A máquina de cartão em si, eu acho que não soa muito legal, o médico, né, ter esse momento dentro do consultório. Mas o momento de falar de valores, ao meu ver, a gente pratica em várias clínicas e flui super bem. Lê, o que que você acha sobre isso? Eu concordo com você, Tamires, que não tem certo e errado e depende mais do profissional. Teve um período lá na Quantum que eu não falava dos valores, né, ia para uma outra profissional falar os valores e fazer a negociação. Mas eu decidi mudar isso porque eu me senti confortável de passar os valores para o paciente e eu vi que chegava às vezes lá na frente, depois que falava os valores, ele tinha algumas dúvidas que ele queria perguntar, ele não conseguia voltar na consulta e perguntar de novo. Hum. Então, hoje lá a gente faz dessa forma, eu falo os valores, me sinto confortável de fazer dessa forma, mas depende realmente do perfil, não tem certo e errado. Às vezes o profissional ele vai fazer todo o processo de vendas sem falar valores, que é sim um processo de vendas, de convencer o paciente da segurança, dos benefícios, se conectar com ele. E aí uma outra pessoa do time da equipe faz a parte de passar o valor e da negociação e tudo mais. Então não tem certo e errado, pode ser feito das duas formas. Perfeito. Doutora Alessandra apareceu! Oba! Aê! Boa noite a Boa todos. noite. Ainda não É, temos clínica licenciada no Paraná, mas está aberto. Alguém e perguntou eu aqui, já conversei respondi. com a Quantum, parabéns, o pessoal é muito atencioso antes Ai, obrigada. de abrir a minha unidade. Tamires, eu achei bastante legal essa questão de sobre falar os preços. A minha consulta ela é bem completa, em torno de 2 horas. Eu faço tudo, biorressonância, é toda completa. E na minha clínica eu faço tudo, tá? Eu faço a prescrição oral, monto um health plan, todo o ciclo, se são 4 semanas, 8 semanas, quais são os objetivos é,
da fase um, os objetivos da fase 2, eu alinho expectativa na consulta e eu faço uma consulta impecável, modéstia à parte, que eu acho que isso é Legal extremamente demais. importante. Explico que toda a reposição que a pessoa vai fazer, toda a nutrição celular, ela é somente do que ela está precisando. Faço a destoxificação, faço todos os protocolos de desparasitação e eu mesma apresento o valor ali no final e eu mesma recebo. Então, na minha clínica, eu trabalho na área da saúde há mais de 20 anos e eu tenho outros segmentos. A minha clínica, ela tem uma parte de estética voltada mais para estética, saúde capilar, saúde íntima Sim, e toda a parte de saúde funcional mesmo, né? A saúde integrativa. No setor da saúde integrativa, que sou eu quem faz a consulta, quem organiza toda a parte de injetáveis, eu mesma passo tudo. Não existe caixa, o departamento de recebimento para a saúde integrativa. E eu tenho um retorno de 100% dos pacientes que eles acham extremamente interessante. Eles falam, nossa, isso é muito bacana. E um gatilho para quem tem essa insegurança é que se você está fazendo uma consulta impecável, perguntando coisas que muitos profissionais nunca perguntaram, tentando ouvir, tentando entender, não existe adesão, falta de adesão, não existe. Eu tenho, até hoje, com a minha clínica, eu não tive nenhum paciente que não aderiu ao meu tratamento. Todos que chegam, eles ficam encantados e eles falam: tem Nossa, já vou começar. adesão boa. Posso marcar a sessão para que dia? Já tem horário amanhã? Então, isso faz assim, faz sentido, mas eu precisei aprender, tá, Tamires? Eu fiz um treinamento para entender, a buscar o paciente que eu quero, né? Não, demitir o paciente sanguessuga, demitir aquele paciente que eu vou entender que é problema, aquele paciente que Verdade. eu não vou É. conseguir resolver, porque tem situações que a gente não consegue resolver mesmo. Então, a gente tem que ter a humildade de enxergar e de uma forma mais gentil, mais educada. Entra só com uma prescrição oral, explica que é interessante procurar um outro profissional. E isso as pessoas sentem muita confiança. E nesse treinamento eu aprendi a mapear esse tipo de profissional. E para mim, uma coisa que eu não gosto muito, que é rede social, foi maravilhoso, porque hoje a minha rede social ela existe como mais educativa, mas que eu não tenho cliente, paciente que vem de rede social quase. Até porque eu não quero, Sim, porque meu cliente é bem exclusivo. sim. Hoje famílias. Começo com o marido, depois ele leva o filho que está com TDAH, ele leva a esposa que está com ansiedade, a mãe que está com fibromialgia, o irmão que está com dor articular. Uma Normalmente tem medicina Sim. funcional. A questão Tem da de tudo. indicação, né? Mas isso que a é, doutora Alessandra falou é muito interessante mesmo. A gente precisa ter conhecimento, né? Buscar conhecimento. Por isso eu reforço aí o convite da nossa imersão, porque se você não souber esses processos, não souber como abordar esses pacientes, atrair eles, eu também faço da forma como ela falou, né? Eu faço todo o processo de vendas, do início ao fim. Não fiz durante um tempo, e aí chegou um momento que eu entendi que era melhor dessa forma, mas realmente não existe certo e errado, só que aumenta muito a adesão e a conversão, isso é fato, porque Sim, muitos pacientes, é o que eu disse, quando eles chegaram na hora do pagamento, se surgia alguma outra dúvida, a pessoa ficava em dúvida, ela não tomava decisão. Quando ela está com um profissional na frente dela, ela esclarece todas as dúvidas, ela sente segurança, então a adesão, a taxa de adesão, ela é muito maior, ela é muito alta, quando a gente tem todo esse conhecimento, essa técnica e faz aí todo o processo de vendas. sim, e às vezes você fala, pode falar ali com a minha assistente, com a minha secretária no financeiro. A saída da sua sala até chegar lá no financeiro, ela pode pensar assim, eu vou refletir mais um pouco, eu vou pensar se Muda eu de peço ideia. contato. Quando É, está lá na exato, isso acontece. realmente Hum. isso acontece.
Exato, E porque ela uma está ali já outra, envolvida, né? Envolvida no seu atendimento, com a sua atenção, com a sua conexão, e realmente isso muda. Com uma outra certeza. questão, Tamires, se eu puder falar, Claro, pode falar. é sobre o envio de injetáveis. Eu tenho visto tantos colegas fazerem isso que eu fico arrepiada. Eu trabalho com vacinas também, né? Talvez seja assim, dois universos muito distintos, mas eu sou imunologista e trabalho com vacinas há mais de 15 anos. E eu faço vacinação corporativa em outras cidades, no Brasil afora. A minha clínica, ela é responsável pela vacina, e eu considero toda essa responsabilidade, eu levei para os injetáveis, os demais injetáveis, que a responsabilidade é minha. Então, por exemplo, se eu tenho uma campanha de vacinação em Alphaville, São Paulo, eu sou responsável pela vacinação lá, a partir do momento que eu tenho que contratar uma clínica que tenha todos os alvarás corretos, todo que seja credenciada. Dessa forma, eu envio para uma clínica que tem todos os documentos e essa clínica faz a vacinação. Exceto isso, eu jamais entrego uma vacina para uma pessoa falar: o farmacêutico vai aplicar em mim, a minha irmã é médica, ela vai aplicar em mim, ou então eu vou Sim, contratar profissional de saúde. Eu acho isso um risco muito grande, até porque um é. colega dias perguntou para mim, ele não sabia do que tinha que aspirar por pH, não tinha que observar o pH. E eu enviei um vídeo que a Késia havia enviado para mim, explicando, porque eu já sabia Central. Uhum. vídeo para explicar. Eu pedi para ela para ver se ela podia me enviar e eu passei. Um profissional que manda injetável para o Brasil todo e não sabia nem passar essa orientação para o paciente. Então, é um É, risco. isso é bem complexo. Eu acho que é um dinheiro que não vale a pena, sabe? Eu acho muito melhor que tenhamos uma rede. Hoje a gente tem, por exemplo, essa rede aqui da comunidade científica. Eu estava no chat conversando com dois profissionais aqui, que eu tenho uma clínica para eles trabalharem em São Paulo, onde subloca e já tem a documentação. A gente tem essa rede que é muito forte, de conhecer novas pessoas. É muito melhor você combinar com colegas de que o seu paciente vai ir fazer dentro da Uhum. clínica dele, mesmo que tenha alguma negociação comercial, né? Não tem problema nenhum que tenha, não tem problema nenhum nisso. É, e aí faz dentro de de todo um sistema legalizado. Eu acho que soa muito melhor. Poliana, você está falando sobre os vídeos? Todos os nossos vídeos eles são disponibilizados pela nossa consultoria, tá? Então, no nosso Instagram, no link da nossa bio, você consegue clicar lá para falar direto com a nossa consultora. Ela vai passar a te prestar aí a consultoria farmacêutica, te enviar vídeos, novidades, artigos científicos, sobre os nossos eventos, inclusive agora, dia 20 a gente está em Curitiba, né? Eu viajo já depois de amanhã, que a Central Injetáveis não para, não, tá? Uma vez que entra aqui nesse ecossistema, você vai toda semana ter mentoria, ter consultoria, ter curso gratuito, então a gente preza muito por isso, né? E eu espero, pessoal, que tenha assim somado muito, né, para vocês. Eu espero que vocês possam aí seguir um pouco mais o trabalho da Letícia, que é um trabalho muito sério, né? Continuar aí no nosso ecossistema central injetáveis. E a gente tem um sorteio, né, Tamir? Já está tudo pronto aí? Isso mesmo, tudo pronto. Carol, você vai compartilhar a sua tela. E aí, Carol, tá tá por conseguindo enquanto? compartilhar a tela? Falar com ela Estão aqui. perguntando como que faz para participar do curso em Curitiba. No link da bio da Central Injetáveis Brasil, tem lá, Central Injetáveis pelo Brasil. É o curso que vai acontecer sábado em Curitiba, tá? E são as últimas Entre em vagas. contato, porque eu acho que ia esgotar hoje, né? Mas entre em Isso. contato lá, viu, Ana Paula? Se você estiver em Curitiba, vai ser um prazer te receber lá. Ai, Carol, sim. está conseguindo compartilhar? Ei, gente, boa noite. Ô, Tamires, eu vou tentar agora. Deixa eu ver aqui se Deixa vai. eu te colocar como host, que aí eu acho Tá, que você vai passar a conseguir. Aceita aí, por favor, que aí você consegue. Você vai em share screen e vai clicar em cima
aproveitar e convidar todos vocês aí da comunidade. Semana que vem, no dia 22, vamos ter aí nosso farmacêutico Renan Martins, junto com o doutor Sérgio Maia, falando aí sobre sarcopenia, desafiando o envelhecimento, entender um pouco e enfrentar a sarcopenia. Renan é expert nesse assunto, então tenho certeza que vai agregar muito conhecimento, vai trazer aí muita literatura, muito artigo para discutir esse tema e levar uma Isso mesmo. abordagem aí para os pacientes. Isso mesmo. E a gente tem sim previsão para curso na Bahia. Estão perguntando aqui. Nós vamos estar em Salvador. Qual que é o dia, Tamires? Vai ser dia Você le- 5 de maio. 5 de maio. Também lá no link da central, na bio, 5 você não, consegue. 4 de maio, É, sábado. lá também você consegue acessar e já fazer a sua inscrição para Salvador, tá, doutor? Aproveitando que está todo mundo dando recado aqui, quero falar que tem uma pessoa do nosso time também online agora disponível para atender quem quiser se inscrever no link da imersão, tirar alguma dúvida, perguntar. A gente está com uma pessoa do time disponível agora para atender. Vamos Tá lá, o conseguindo, sorteio? tá conseguindo ver, Tamires? Estamos vendo sim. Então a gente vai sortear aí uma consultoria com o Kevin, que é diretor comercial da Sport Health, tá? Para ele tentar fazer aí uma virada de chave no seu negócio, te dar vários insights. O Kevin tem uma expertise muito grande nisso. Vou sortear. É, Vamos sortear. 1, 2, 3 e... Evolab. Evolab é o Instagram da clínica que marcou a gente, tá aí Isso. ainda? Não tá? Tá, não Deixa tem eu... Tá aqui, problema. Leonardo. A consultoria vai entrar Ah, em contato, tá? Ah, Ele Leonardo, respondeu que tá ali, beleza. Leonardo. É. é, Ei, Leonardo, vamos então dar essa virada de chave aí na sua clínica. O Kevin vai ter o maior prazer aí de te auxiliar, tá? Amanhã a nossa consultora já faz contato aí com você. Deixa eu ver. Curso em Curitiba, então a gente já falou. Curso em Sorocaba, a doutora Ivone está perguntando. Sorocaba a gente não tem, mas a gente tem dias. Agenda aí, gente. Vai já na agenda e agenda dias 20 e 21 de julho. É o segundo Congresso Central Injetáveis no Frei Caneca, em São Paulo, para 1.500 pessoas. Ano passado a gente esgotou, esse ano a gente conseguiu ampliar mais 500 pessoas, mas as E foi vagas vão incrível. esgotar rapidamente. A gente vai começar a inscrição segunda que vem, hein? Então já verdade. fica de olho aí que vai valer muito a pena. Tá incrível a nossa programação. É, Verdade. Foi um prazer, pessoal, estar com vocês. Eu fico sempre muito feliz, né, de ter esse movimento aqui. Qualquer coisa que precisar, a gente está à disposição. Chama lá na consultoria. Semana que vem, estamos aqui juntinho, né, de novo, trazendo para vocês um pouquinho de conhecimento, agregando aí no que temos a entregar a respeito aí das terapias nutricionais injetáveis. Lê, muito obrigado pelo seu tempo, Obrigada tá? também. Pela Obrigada Muito também, gente. oportunidade obrigada, Muito doutora aí. obrigada aí todo mundo que Letícia. interagiu, que participou, doutora Alessandra. É uma ótima noite para todos. Muito obrigada, gente. Foi um Uma prazer estar aqui ótima com noite vocês. a todos. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.